Está parecendo que tem algumas pessoas que estão entrando aqui ainda. As pessoas estão entrando aqui. Acho que foi todo mundo. Bom, primeiramente eu queria dar bom dia a todo mundo, agradecer a todo mundo que está participando e nos prestigiando. Nós vamos iniciar mais um webcast de resultado trimestral da RBR Asset Management. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Franciulli, eu sou um dos sócios da RBR, sou responsável pela área de relação com o investidor. Hoje, nesse webcast, vai participar outros sócios também, o Almendra, que é o CEO da companhia, Caio Castro, que toca o nosso fundo RBR Properties, Guilherme Antunes, que toca os fundos de CRI, e o Bruno Nardo, que toca o nosso fundo RBR Alpha Multiestratégia. A gente vai vou começar passando a bola para o Almendra, ele vai fazer um breve comentário, passar alguns números da RBR para vocês, e depois a gente segue com comentários de gestão dos fundos em questão que a gente vai falar hoje, da estratégia de crédito, properties e o Alpha. Vale lembrar, pessoal, que as perguntas vocês podem mandar diretamente no chat aqui para a gente, e depois que acabar a apresentação, a gente vai para as perguntas e a gente começa aqui um bate-bola e responde as perguntas. Então, Almendra, por favor, vou passar a bola para você e já dar sequência aqui no próximo slide. Legal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É a primeira vez que a gente está fazendo aqui no formato de Zoom. Certamente é um legado positivo que essa crise nos trouxe. Essa ferramenta que permite que a gente se comunique com vocês de uma maneira melhor e mais próxima, eu acho, né? Tendo essa ferramenta. Eu quero dar uma visão rápida da empresa. Normalmente a gente não faz isso nos webcasts, mas eu acho que o momento ele é oportuno. A gente fechou o semestre, né? Aqui é para a gente falar do segundo tri, 100% dele inserido numa pandemia, numa crise global, e acho que a gente termina o semestre uma empresa melhor do que a gente entrou. Na minha opinião, as crises na vida pessoal, na vida profissional, elas reforçam muito as qualidades de uma pessoa ou de uma empresa. As qualidades positivas e as qualidades negativas. Conseguiu fechar um semestre, eu não tenho dúvida, uma empresa mais forte, uma empresa maior, com 4 bilhões de reais sob gestão, uma empresa que tem hoje 5 áreas de atuação que eu posso tranquilamente dizer que são áreas consolidadas, incluindo aí investimentos que a gente faz em Nova York. Pela primeira vez, a gente vai trazer para esse webcast um pouco mais de detalhes sobre 2 estratégias que já existiam ano passado, mas que agora vão estar disponíveis para o público em geral, que é o RBRL, que é o nosso fundo de log, e o RBRY, que é o nosso fundo de crédito high yield. A gente contratou 4 pessoas durante essa crise, a gente já superou as 30 pessoas, são 34 pessoas, dos quais 9 são sócios. Isso diz muito para a gente. Isso diz que nós somos um partnership onde, de maneira meritocrática, aquelas pessoas que vão fazendo a diferença vão se tornando sócias, turnover muito baixo da companhia, muito baixo. E isso aqui é um negócio 100% de pessoas, gente. Então, eu quis dar essa visão um pouco da empresa, porque quando vocês alocam capital num gestor, vocês estão, no fundo, comprando, claro que tem imóveis ou papéis ali por trás do fundo, mas vocês estão comprando pessoas envolvidas num projeto. E isso faz toda a diferença no longo prazo, se esse projeto está amarrado da maneira correta. E eu tenho muito orgulho de afirmar para vocês que eu acho que a gente está com um projeto muito redondo. Pontos, assim, do ponto de vista de gestão, o que a gente se preocupou muito nesse segundo trimestre? Veio uma crise, as cotas dos fundos imobiliários, o mercado em geral ficou muito barato, a gente aproveitou, eu acho que a gente soube aproveitar, mas durante toda a crise, durante o segundo trimestre e até agora, a gente nunca tira da frente a certeza que a gente passa e vai passar pela pior recessão da nossa história,
ou algo muito próximo disso. Isso tem impactos diretos na maneira como a gente monitora os nossos investimentos e na maneira como a gente escolhe os futuros investimentos. Não, o mundo não é um mar de rosas, apesar do mercado de capitais, o mercado financeiro, eu diria, os preços estão mais próximos daquela euforia do final do ano passado do que da recessão que a gente enfrenta nos próximos meses. A gente se pautou por muita disciplina desde o início, comprando mais com parcimônia, e a gente investiu muito tempo, e as contratações também têm a ver com isso que a gente fez, em deixar a nossa cozinha ainda mais arrumada. Depois que a gente investe, tem muito trabalho para fazer, tanto em tijolo como em papel, eu diria muito mais ainda em papel, que não é algo tão familiar para o investidor. Depois que você investe num CRI, tem muito trabalho a ser feito para monitorar esse portfólio. A gente foi, talvez, a primeira casa a soltar relatórios de risco específicos para o RBRR, nosso fundo High Grade, e o RBRY, nosso fundo High Yield. Então, eu encerro por aqui, vou deixar cada portfólio manager fazer o comentário do seu fundo, e agradecendo de novo aqui a presença de vocês, já consigo aqui que de longe é a nossa conferência com um número maior aí de pessoas. Obrigado aí pelo prestígio. Beleza. Obrigado, Almendra. Vamos passar a bola aqui na sequência para que é o Portfólio Manager do RBR Alpha. Antes de você falar, Brunão, eu só queria falar para todo mundo que a gente aqui, a gente repaginou o relatório mensal do RBR Alpha. A gente está com uma nova carinha aí para o mercado e o mesmo deve acontecer para os outros fundos. Então, quem não viu ainda o novo relatório, acho que vale a pena dar uma olhada, e no próximo mês todos os outros relatórios do Properties e também da área de crédito vão estar com a mesma roupagem. Beleza? Vai lá, Brunão. Obrigado. Legal, obrigado, Brunão. Obrigado a todo mundo que está participando. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Nardo. Eu vou falar um pouquinho aqui do nosso fundo Multiestratégia, que é o RBR Alpha. Acho que só complementando, Brunão, essa repaginada é muito do nosso compromisso, da nossa preocupação de estar sempre tentando melhorar a nossa comunicação, ser o mais claro possível com os nossos investidores, tá? Falando um pouquinho do semestre, obviamente foi o semestre mais desafiador que a gente passou aqui pelo RBR Alpha. Esse fundo ele começou em setembro de 17. Esse primeiro semestre foi um semestre assim, extremamente atípico, né? Acho que a gente encerra esse primeiro semestre com uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que conseguimos aproveitar boas oportunidades que o mercado nos deu. Falando, acho que quando a gente fala em dever cumprido, entra também de uma entrega, né, dos dividendos que a gente tinha projetado dentro do nosso guidance para o semestre. Lembrando que era um guidance ali dos seus 60 centavos até 80 centavos. No final, a gente entregou entre 60 e 70, então ficou dentro do range que a gente tinha indicado para o mercado. Só para fazer uma abertura inicial, né, o fundo fechou o mês de junho, fechou o trimestre com 641 milhões de reais de PL. Lembrando que parte das liquidações desse último follow-on ocorreram no mês de julho, então a gente deve ter encerrado o mês de julho, aí vai encerrar o mês de julho próximo de 850 milhões de reais de PL. A participação dos fundos de tijolo próxima aí de 56%. Conforme essa alocação dos recursos da emissão for se acelerando, provavelmente é o nosso viés aqui, quando a gente analisa risco-retorno, aumentar um pouquinho esse número dos fundos de tijolo, sendo aproximadamente 14% em fundos de CRI e 9% em CRI direto. Acho que esse 21% de liquidez reflete justamente esse período de alocação dessa última captação, que é o primeiro dos destaques que a gente coloca ali embaixo. Falando um pouquinho dos setores, falando das nossas preferências, a nossa preferência entre os setores de mercado continua sendo o corporativo, e aí vale
vale a pena sempre ressaltar, não é qualquer corporativo, não é um imóvel B, C, não é um imóvel localizado em Rio de Janeiro, não é um imóvel localizado em regiões terciárias de São Paulo. Para a gente aqui é muito claro, o corporativo é um prédio de ótima qualidade, muito bem localizado em São Paulo. Para esse tipo de ativo, a gente via e vê cada vez mais um diferencial de resiliência, mesmo com aspectos que o mercado tem falado bastante, de home office, etc. Esse tipo de prédio traz inquilinos diferentes também, com créditos diferentes, com necessidades diferentes, que a gente entende que esse ambiente de mercado, por mais que possa ter algum impacto, a gente entende que não é relevante, não afeta a dinâmica. Então, em termos de risco-retorno, a gente gosta bastante. A gente gosta bastante também de empreendimentos logísticos, embora a gente tenha pouco ainda no portfólio. Isso tem a ver muito com a falta de alternativas no mercado secundário, são poucos os fundos, e os fundos líquidos que existem, até por mérito dos gestores, são precificados num preço que eu acho que o Almendra comentou no início. O nosso olhar é muito de efetuar boas compras, compras disciplinadas, e boas compras para a gente é comprar um prédio, é comprar um galpão perto ali do seu custo de reposição, quanto custa para construir esses imóveis, que é o mantra aqui da RBR com uma casa de DNA de tijolo. Falando um pouquinho de um investment case super importante para a gente, é a maior posição, né, do RBR Alpha, é o FVBI. A gente tem comentado bastante ao longo dos últimos meses. No último relatório mensal, a gente falou um pouquinho mais. Esse case envolve a venda do único ativo do fundo, que é o FL 4.440. Essa venda estava condicionada a uma captação do proponente, que é a VBI. Essa captação ocorreu nesse mês de julho. Então, a gente estima que essa liquidação do fundo ocorra por volta de setembro, e isso envolve um ganho de capital relevante, que nós aqui na RBR estimamos em 1,27 após, já envolvendo os novos cotistas. Então, esse é um dividendo extraordinário relevante, e é sempre com a cabeça da RBR de diluir isso ao longo do semestre, até para evitar uma volatilidade excessiva no mercado secundário. Tá? Falando um pouco mais do portfólio, né, quando a gente olha a alocação por segmento, a maior alocação individual é no setor corporativo. Recebíveis aparece com 44 aí, porque envolve uma parcela de liquidez, né, que está lá em DI sendo realocado, mas a alocação efetiva, a maior alocação é no setor corporativo, que está em linha com a nossa preferência. Acho que, como último aspecto que vale a pena ressaltar desse primeiro semestre, a liquidez diária do fundo no mês de junho chegou a R$4 milhões dia, e a nossa expectativa com esse follow-on, com novos cotistas, um fundo que saiu ali dos seus 550 milhões aproximadamente para 500 milhões aproximadamente para 850 milhões, que essa liquidez possa ser cada vez mais ser aumentada, e isso facilitar com que pequenos e grandes investidores possam entrar e sair das suas posições de acordo com a demanda de cada investidor. Acho que o mais importante do RBR Alpha era isso, e passar aqui o nosso olhar para o segundo semestre, um olhar desafiador ainda, né? Um olhar de que continuamos num ambiente de economia real desafiadora, mas que os preços que nós vemos hoje em mercado secundário e em algumas ofertas que estamos acompanhando, sejam elas ofertas para público em geral, 400, ou ofertas para investidores profissionais, a gente está animado para efetuar a alocação desses recursos, comprando bons prédios, bons galpões, em preços bons também, no nosso olhar. Tá? Muito obrigado, bom dia. Gente, desculpa, eu estava com problema para tirar do mute. Obrigado, Bruno, pela explicação. Vou passar a bola agora aqui para o Caio Castro. Vamos falar do RBR Properties e do RBR Log. Tá, por favor, Caião. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa webcast aqui, nesse novo modelo. A gente está
hoje com mais de 90 pessoas, e para a gente é um grande orgulho saber que a gente consegue se comunicar com tantas pessoas. Aí como o Ricardo falou, o Zoom foi uma grande novidade que a pandemia trouxe. Falar um pouquinho dos dois fundos, acho que é a primeira vez que a gente vai falar do RBR Log. O RBR Log é um investimento da RBR Properties, a gente vai explicar toda a tese por trás desse investimento e porque a gente hoje vai estar falando separadamente dele. Mas o RBR Properties é um fundo relativamente novo para o mercado em geral. A gente fez oferta pública 400 no final do ano passado, 26 de dezembro a gente encerrou essa oferta, a gente tinha um plano bastante definido de aquisições de ativos. A gente começou o ano realizando essas aquisições e fazendo toda essa programação, quando em março estoura uma crise. Uma crise muito severa e muito abrupta. E nesse momento, como na maioria das crises de pânico, a gente começa a ver algumas grandes distorções acontecerem em mercado, né? Por mais que você esteja numa crise, quando você vê alguns ativos e preços de prédios, que na nossa cabeça, toda vez que você olha um fundo imobiliário, a gente está olhando o preço do prédio por trás desse fundo imobiliário, a gente viu grandes descontos aparecendo, alguns ativos que a gente não conseguiria comprar, ou que ele gostaria de ter comprado ao longo dos últimos anos, que a gente não queria ter comprado. A gente usou parte relevante do caixa do fundo naquele momento para comprar esses ativos. Isso quer dizer o quê? Estou comprando prédios que estão dentro de fundos imobiliários. Então, a gente fez um investimento relevante em março, a gente foi fazendo em abril também. Muito desses ativos a gente vai carregar, a gente acha ativos fantásticos. Outros ativos a gente já começou a vender, porque na RBR, como a gente vem falando sempre, qualquer ativo tem que ter preço de compra e venda, seja um fundo imobiliário, seja um prédio, seja um galpão. Tudo tem que ter preço de compra e venda. Então, a gente já vem realizando alguns ganhos de capital também dentro do fundo, e agora a gente começa um novo momento de olhar para ativos fora da Bolsa. A gente tem visto ainda ativos dentro de alguns fundos em Bolsa bastante descontados, a gente ainda não viu cair de forma significativa, a crise não reduziu o preço de prédios fora da Bolsa, nós estamos negociando alguns ativos hoje, estamos em negociação de aquisição, mas a gente vê alguns prédios sendo negociados fora da Bolsa a preços muito superiores do que prédios similares à Bolsa. Então, na nossa visão, a gente está equilibrando isso, sempre olhando as oportunidades, o investimento em ativos, ele pode ser feito das duas maneiras. Tá? Nesse primeiro semestre, essa crise trouxe um trabalho grande extra, de repente a gente teve uma grande demanda de todos os inquilinos querendo saber, assustados com a crise, assim como nós ficamos. Então, a gente teve bastante renegociação de contrato, é importante aqui falar que a gente teve problemas de inadimplência muito pontuais, imóveis pequenos. A gente concedeu nos dois fundos, tanto no Properties quanto no Log, postergação de aluguéis. Em média, essa postergação foi de 20%, 25%, onde a gente fala assim, olha, você me paga 25% a 30% nesses próximos 3 meses a menos, mas no segundo semestre você vai ter que me recompor isso. A gente não deu desconto definitivo para ninguém. Como o Ricardo falou, a crise vai persistir, então a gente sabe que as empresas mais menores podem ser mais frágeis, mas a gente está acompanhando. De maneira geral, a gente acha que o nosso portfólio foi muito resiliente na crise, foi uma coisa que foi uma validação de tese, e para a gente foi muito satisfatório saber que toda vez que você opera dentro de uma tese e ela, no momento de crise, corresponde, é que você fez o trabalho de maneira correta. Tá? A gente continua comprando ativos dentro da nossa cabeça, a gente gosta muito, como o Bruno Nardo falou, ativos próximo ou abaixo do custo de reposição. A gente gosta e sabe que a resiliência está em boas localizações. Essa crise tem mostrado que a Faria Lima tem sofrido menos, Pinheiros tem sofrido menos, e Chácara Santo Antônio e Santo Amparo continuam sofrendo mais. São regiões que já sofriam. A gente acha ainda, muita gente pergunta de home office, o que vai alterar. A gente acha que o impacto que vai acontecer nessas prime locations, onde a gente está localizado, qual que é? Se antes eu achava que um aluguel sairia de R$100 e iria para 150, hoje eu acho que um aluguel vai de R$100 para 120. Acho que a gente tem um ativo no nosso portfólio, que é o Mauri 305. Foi um ativo que a gente retrofitou ao longo do ano passado, pagamos R$10 mil o metro. Quando a gente pegou esse prédio, ele tinha aluguéis de R$50 o metro, hoje a gente está fazendo locações lá, depois de investir R$1.000 o metro, por R$100 o metro. É muita criação de valor. E a demanda nas 2 últimas semanas por esse ativo tem crescido muito.
Então, você já começa a ver a retomada dos negócios também de locação, tá? Então, a gente continua muito comprado na tese de corporativos e o fundo, a RBR Properties, vai caminhar muito para isso. Mas, quando a gente montou esse fundo, a gente também queria ter exposição à logística. A gente tinha uma dúvida naquele momento se a gente compraria os ativos direto ou via um fundo imobiliário. A gente decidiu fazer através de um fundo imobiliário, que é o RBR Log. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma exposição grande, que o property sempre vai ter uma exposição grande à logística, mas através de um veículo que é um fundo imobiliário. E por que através desse veículo? Esse veículo ele pode crescer muito, a gente pode ter um pipeline muito grande de ativos de logística que a gente não quer ter uma concentração tão grande no property. Nesse momento, a gente está aberto aqui a fazer emissões 476 ou 400, aumentar esse fundo, o property só aumenta dentro do NACO que ele quer, do percentual que ele quer ter de risco em logístico, e o fundo caminha sozinho. Mas, mais do que isso é uma grande oportunidade de ganho para o property. A gente fez esse fundo a R$100, ele tem poucas negociações, tem saído bastante negociação entre R$115 e R$118. O que isso quer dizer? Que o property fez um investimento que já está tendo uma grande valorização, né? E esse é o grande objetivo do gestor, gerar valor para o seu cotista, né? Então, o log continua, a gente vai só falar do log daqui a pouquinho. Foi uma estratégia que acho que foi bastante vencedora da gente ter feito através de um fundo imobiliário, já gerou muito ganho de capital para a gente dentro do property, e eu acho que a gente vai continuar na exposição em log através desse veículo, só dosando o tamanho que a gente quer. Quando a gente fez essa emissão, lá em dezembro, a gente se comprometeu com o nosso cotista. Olha, estou emitindo cotas 87,45, se eu não entregar um dividendo de 7,1 ao ano, no primeiro ano, né, na base de janeiro, eu não terei taxa de gestão. Então, a gente está buscando esse rendimento. Quando chegou na crise em março, a gente pôs o pé no freio, seguramos caixa, vamos ver o que está acontecendo, não é hora de ser valente. Na crise, você não pode se acovardar, mas também você não tem que ser valente. Entendemos o que estava acontecendo, verificamos como o portfólio ia se comportar, revisamos todos os contratos e agora a gente segue na nossa retomada para isso. Obviamente, para fazer isso, em março, a gente reduziu nossos dividendos, a gente entregou 0,37, abriu 0,40, já estamos subindo agora de novo, e a gente vai ter que, para conseguir esse 7,1, tem que compensar agora nos próximos meses. Para entregar o 7,1, tem que entregar 50 centavos, é por isso que a gente está dando esse guidance de 40 a 60 centavos nos nossos relatórios, e para entregar o 7,1, eu tenho que entregar na faixa de 60 e buscar mais para 60 até o final do ano do que os 50. Então, a gente continua fazendo isso, a gente acredita que é factível, e a gente está determinado a realizar, tá certo? O fundo começa a já ter liquidez, ele tem 2 milhões de liquidez, uma ótima liquidez, e a cada dia, acho que isso daí vem melhorando. Muito importante falar que enquanto os fundos da RBR são os maiores investidores de outros fundos da RBR, nós não cobramos, né? Então, hoje, você muda aí, Francis, por favor. Agora foi. Agora é que eu não. Para mim é que você começou a ficar no mudo. Ficou travado, Caio. Eu acho que nos últimos 20, 30 segundos. Então, se você puder retomar aí um pouquinho, acho que vale a pena. Isso aí. Bom, o que eu falei, a última parte eu falei sobre a liquidez, que o fundo está de 2 milhões, a gente acha que cresce isso daí, e que a gente vai falar um pouquinho agora do RBR Log, explicar a tese que está por trás dele, e dar um pouco mais de disclosures, porque agora o RBR Log, ele já é um fundo que não é mais para investidores qualificados, mas agora ele é um fundo para público em geral, apesar da presença do próprio de ser bastante relevante. E uma frase que cortou exatamente na hora que você estava falando, eu queria só ressaltar. Enquanto os fundos da RBR forem os principais investidores do RBR Log, não há cobrança de taxa de gestão por parte da RBR. Então, não há nenhum tipo de dupla cobrança enquanto o log for pertencer 100%
ou 90% aos fundos da RBR, né? Perfeito. Então, vamos lá. O LOG é um portfólio de 250 milhões de reais. A gente fez um investimento de 180 milhões de reais. Esses 70 milhões de reais foi um financiamento de aquisição que nós fizemos. É uma taxa muito bacana de CDI mais 2. Isso daí, a gente não esperava que o CDI fosse cair para 2% ao ano, sinceramente. A gente acha que isso daí só melhorou ainda os rendimentos futuros do fundo. É uma operação de 10 anos, onde a gente fica 3 anos só pagando juros e 7 anos amortizando. Então, todo o portfólio adquirido foi num cap rate de 8,5%. Quando você faz essa alavancagem, você sobe um pouquinho mais esse rendimento e com a queda de juros um pouquinho mais. Todos os ativos, são 4 ativos hoje, nenhum dos ativos tem contrato atípico, muita gente pergunta isso. A gente prefere comprar ativos onde o contrato ativo geralmente leva você a ter que pagar um pouco mais por esse contrato. Isso quer dizer o quê? Um pouco mais no metro quadrado e comprar um aluguel acima de mercado. Na nossa tese, a gente prefere comprar ativos que sejam mais próximos do custo de reposição. Esse portfólio tem um custo médio de 2.400 o metro, e ativos que tenham muita segurança em seus contratos, apesar de não ser atípicos. Quer dizer, é um aluguel que está abaixo do mercado, é um contrato que tem bastante multa de rescisão. Então, é isso que a gente busca. Então, são 4 ativos, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Os locatários são locatários de primeira linha. Nós tivemos algumas discussões sobre postergação de aluguéis, sempre na linha, olha, te postergo no primeiro semestre, você me paga no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, a gente teve uma redução pontual das distribuições de rendimentos que deve ser compensada no segundo semestre. Esse fundo, a gente tem conseguido agora um pipeline muito significativo. Por essa razão, a gente tem hoje andando uma emissão 476 deste fundo, de 135 milhões. A gente vai adquirir outros ativos, mas é um fundo que agora ele já está para público em geral. Qualquer cotista pode comprar cotas dele a mercado. A liquidez ainda é baixa. O fundo RBR Properties tinha 90%, a gente já reduziu um pouquinho, a gente vem realizando um pouquinho de ganho de capital, mas agora o fundo cresce, ele vai ter mais 135 milhões de reais, mas a gente tem um pipeline bastante significativo de ativos. Então, como a gente falou lá no começo, na estratégia do Properties, é um fundo que deve seguir seu caminho próprio para o final do ano. A gente quer ter ativos, e a gente tem visto a qualidade dos ativos melhorando ainda mais, a gente começa já a negociar ativos AAA para esse fundo, mas sempre seguindo o nosso mantra muito próximo do custo de reposição. A gente vê esse mercado de e-commerce realmente crescendo muito, eles estão tomando área, e a gente acha que essa crise só deu mais impulso para eles, então a gente está próximo de alguns players, e a gente deve trazer novidades nisso. Então, acho que o investimento do LOG feito pelo Properties foi muito importante, a maneira como a gente fez. Isso enfatiza a importância de você investir através de fundos imobiliários. Quando você, pessoa física, compra um fundo imobiliário porque você quer ter diversificação, você quer ter liquidez, a gente sempre brinca nas nossas lives que se você comprar um apartamento, você não pode vender só o banheiro. Quando você investe num fundo imobiliário, como o Properties fez, ele quiser vender parte das cotas, ele não tem que vender um galpão inteiro, ele vai vender parte das cotas. Então, o LOG é um fundo que a gente está tratando com muito carinho. Quando ele for hoje ele já é para investidores, público em geral, mas quando ele for a mercado, acho que vai ter muita cara e o DNA de RBR, né, que é um fundo com muito cuidado com preço de reposição, segurança de contratos, diversificação de risco, e é isso que a gente está buscando para o fundo. E como o Ricardo falou, como é um fundo hoje que majoritariamente investido do Properties, a gente não cobra a taxa de gestão. Vou fazer só gente. Comentários rápidos aqui. Assim, o Caio deu um horizonte aí dos dividendos do Properties, que a gente vai buscar, na medida do possível, ir aumentando os dividendos ao longo do semestre. As receitas imobiliárias, é isso que eu queria enfatizar, as receitas imobiliárias, a gente passou por isso nos nossos relatórios, foram crescendo ao longo do semestre, porque alguns imóveis que tinham um período de carência, nada a ver com a crise, carência, troca de inquilino que a gente fez, teve isso na Mauri, teve isso na Vila Olímpia, no edifício Celebration. As receitas imobiliárias dos nossos ativos cresceram substancialmente e hoje já estão, sei lá, Caio, me corrija aí, mais próximo, então, acho que de uns entre 45 e 50 centavos por cota, né? Só a receita imobiliária
dos ativos que já existem, fora as novas alocações, a gente ainda tem caixa para alocar, e fora o ganho de capital que a gente tem embutido das compras que a gente fez de fundos imobiliários baratos durante a crise, podendo até colocar aí o LOG como sendo um fundo que a gente comprou muito barato também, não na crise, mas a gente, cara, se esse fundo tivesse liquidez, certamente seria negociado, dados os comparativos de mercado, a uma cota mais alta, né? Então, hoje ele já né, as poucas negociações estão em torno de 115, 118, mas ainda entregando mais rentabilidade do que os pares, talvez, ainda por causa da liquidez, né? E aí eu queria só também fazer um comentário, aproveitando que tem uma audiência grande aqui, nessa questão de contrato típico e atípico, um exercício simples aqui, né? E eu sempre gosto de ressaltar o quanto que a gente olha para o fundamento e não só para o dividendo. Então, o que é aqui o contrato atípico? É aquele contrato onde você tem uma previsibilidade grande de que o inquilino não vai sair. Se ele sair, ele tem que pagar todo o contrato. O típico, muitas vezes, tem multas, tem aviso prévio, mas o inquilino tem mais liberdade para sair. O que acontece é que a enorme maioria dos galpões que têm sido adquiridos pelos fundos são de contratos atípicos. E aí, naquele mesmo imóvel onde o aluguel padrão, se fosse fechado hoje, seria R$1 milhão, vamos fazer um exercício aqui, R$1 milhão por ano, talvez ele seja 2 milhões por ano. Se você compra um imóvel que gera R$1 milhão por ano de receita num cap de 8,5, você vai pagar 12 milhões e meio nesse imóvel. Se você comprar esse mesmo imóvel que gera 2 milhões de receita por ano, você vai pagar, no 8,5 de cap, você vai pagar 25 milhões de reais nesse mesmo imóvel. É o mesmo imóvel, são os mesmos metros quadrados, a mesma área bruta alocável. E o que a gente sente falta muitas vezes é do mercado analisar o quanto você está pagando por metro quadrado. Um imóvel que vale 25 milhões, o mesmo imóvel sendo negociado a 12 milhões e meio só porque tem um contrato com aluguel mais alto vigente, isso não quer dizer que é ótimo ter um contrato vigente mais alto, mas tudo isso tem preço. E até hoje a gente não conseguiu pagar o preço, o prêmio que se paga neste contrato vigente. O que a gente acha? No longo prazo, vai ganhar mais dinheiro quem comprar um tijolo mais barato. O bom tijolo gera um bom dividendo no médio e longo prazo. Então, essa é a nossa cabeça. Eu queria só reforçar, porque eu acho que é nosso DNA e vai ser muito... esses comentários diz muito sobre o que vai ser a história do Properties e a história do LOG. Perfeito, acho que o Caio finalizou aqui o Properties e o LOG, e acho que na fala, inclusive, já endereçou algumas questões que já apareceram aqui no nosso chat. Obrigado, Caio. Almendra, eu vou passar a bola agora para o Guilherme Antunes, que é o Portfolio Manager da nossa área de crédito, e vai comentar sobre o fundo RBR Rendimento High Grade e o RBR High Yield. Por favor, Gui. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Vamos falar agora sobre a nossa estratégia de crédito imobiliário. Acho que antes de começar e falar especificamente dos nossos dois veículos, que a gente segrega a nossa estratégia High Grade e High Yield, queria passar um pouco do overview de mercado. A gente, em março, teve todo o choque causado pela pandemia. Internamente, a gente concentrou grande parte da nossa energia reforçando o monitoramento que sempre foi feito. Na nossa percepção, fica cada vez mais claro como é fundamental ter um acompanhamento próximo das operações. Isso é o que faz a diferença em momentos que é necessário você conseguir antecipar eventos e evitar qualquer tipo de problema que possa ocorrer nas operações. Fruto desse trabalho, a gente divulgou para o mercado um relatório que antes era só interno, que é o relatório de risco das operações. A gente divulgou em ambas estratégias, tanto o High Grade quanto o High Yield, foi divulgado em março, e fica o nosso compromisso de, desde agora, publicar esse relatório numa periodicidade semestral. Então, em setembro, a gente redivulgará esse relatório atualizado, mostrando um pouco como
esses papéis, como os nossos recebíveis performaram nos últimos meses e qual que é a perspectiva futura. Desde já, fundamental a gente deixar claro que dentro da nossa carteira hoje, seja high grade ou high yield, a gente não vislumbra nenhum tipo de default, nenhum tipo de atraso de pagamento de juros, o que reforça ainda mais a qualidade da nossa carteira e reforça a estratégia que a gente sempre adotou no início das nossas estratégias lá em 2018. Esse é um trabalho muito forte na RBR, mas, de certa forma, a gente não pode deixar de notar que o mercado como um todo, as carteiras de CRIs dos fundos que hoje atuam de forma bastante consistente, também vem performando super bem, com alguns problemas pontuais, mas, na sua grande maioria, as carteiras vêm resistindo a esse período atual. Então, na nossa avaliação, isso é mais um exemplo como um fundo de crédito imobiliário, como um fundo de CRI, talvez seja uma das melhores alternativas no mercado para se conceder crédito. Por quê? São fundos fechados, o que não exige uma necessidade do gestor eventualmente vender os ativos por conta de resgate dos investidores, como a gente observou em veículos abertos, né, os fundos multimercados com foco em crédito privado, que tiveram bastante saque ao longo aí dos últimos meses, e isso prejudicou um pouco as estratégias que os gestores perseguiam. No caso do fundo imobiliário, isso não acontece, o que traz uma segurança grande para o gestor seguir a sua filosofia de investimentos e para o investidor também, de tal forma que o patrimônio dele, de certa forma, fica protegido. Falando agora sobre, especificamente, o high grade, o RBR R11 é um principal veículo de crédito da casa hoje, um PL aproximado de 680 milhões de reais, são 35 ativos, 620 milhões de reais investidos em CRI, no qual a duration média, ou seja, o prazo médio dessa carteira está abaixo de 4 anos, uma taxa média ponderada de CDI mais 3%, ressaltando que essa taxa média a gente utiliza um CDI não agora de curto prazo, mas sim um projetado para 3, 4 anos, que seria um CDI de 6% e uma inflação de 3,5%. Hoje a indexação entre CDI e inflação no fundo está dividida meio a meio, e a razão de garantia, que é onde a gente consegue observar o fundamento imobiliário do nosso investimento, está abaixo de 65%. Isso quer dizer que para cada R$1 de crédito concedido através desse veículo, a gente tem R$1,6 de garantia. A filosofia de investimento da RBR, isso é quase um mantra, muitas vezes a gente se torna muito repetitivo de ficar repetindo, mas é muito importante para a gente. Então, eu vou repetir aqui mais uma vez para vocês. É um portfólio bem diversificado, fluxo de recebíveis com sobrecolateral compatível com o momento atual dos CRIs e com os devedores que a gente detém, um fundo de reserva sempre elevado nas operações, uma razão de garantia bastante conservadora, como essa que eu comentei, e ótimas garantias com ótimas localizações. Então, a gente dá um destaque. Praticamente 70% do PL do nosso fundo está garantido por ativos localizados em São Paulo. Sem barrismo aqui, né? Não, a gente não quer dizer que São Paulo é um estado melhor que os demais, mas, na nossa percepção, no componente imobiliário, a região de São Paulo ela é, sim, mais resiliente do que as demais. E esses aspectos, como eu já falei, eles são abordados de forma muito detalhada no nosso relatório de risco. Olhando o destaque do semestre, que é o objetivo aqui do nosso principal objetivo aqui do nosso webcast, 100% da carteira está em dia com suas obrigações. A gente fez um investimento em perto de 115 milhões de CRIs. A gente conseguiu vender 60 milhões de CRIs, mesmo nesse momento agora mais desafiador, com menos liquidez no mercado secundário. E, além da gente vender,
a gente, em algumas posições, a gente conseguiu gerar ganho de capital. Então, a gente gerou, através de vendas de CRIs no secundário e taxas de estruturação das operações, que a RBR converte sempre 100% dessas taxas para os fundos, ou seja, a RBR não se apropria de nenhum real que não seja de taxa de gestão de performance. A gente gerou 2,5 milhões aproximadamente no semestre. Isso é um sinal de como a gestão de ativa dentro de um fundo de crédito, que alguns investidores podem considerar que é uma gestão mais passiva, mas não é porque se trabalha com crédito imobiliário que é uma gestão passiva, pelo contrário, tem muita possibilidade de fazer uma gestão muito ativa. Esse resultado de 2,5 milhões representa um pouco desse trabalho. O LTV eu já comentei, abaixo de 65%, e a razão das garantias localizadas em São Paulo. Do ponto de vista de dividendo, a gente distribuiu numa média no primeiro semestre de 0,55 por cota. Importante ressaltar que resultado passado não representa resultado futuro, então é importante os investidores entenderem a carteira de cada um dos fundos para conseguir ter uma visibilidade melhor do que vai ser esse dividendo para frente. Anualizado, a gente fala de um dividend yield de 6,8%, considerando a cota de fechamento de junho de perto de R$100. O dividend yield acumulado de 12 meses está perto de 7%, considerando o IPO lá em maio de 18, de R$100 a cota. E a gente tem uma rentabilidade aí do fundo desde o início, perto de 180% do CDI. É um retorno muito considerável para um fundo high grade, com um risco baixíssimo. Na nossa percepção, 180% do CDI tem muito fundo multimercado, com muita volatilidade, com um risco muito maior, que não entrega esse resultado. E, por fim, a liquidez, que também é bastante importante para os nossos investidores, uma liquidez diária perto de R$2 milhões por dia. Bruno, vamos falar agora do High Yield. É a primeira vez que a gente traz informações de forma aberta nos nossos webcasts sobre a nossa estratégia High Yield. E isso por conta de que, desde o início desse fundo, que é lá de junho de 2018, a gente só fez ofertas privadas com poucos investidores. E agora a gente resolveu trazer informações de forma mais aberta para o mercado, porque no mês passado a gente fez o protocolo do prospecto desse fundo, o que permitiu que esse fundo agora seja negociado por qualquer tipo de investidor. A liquidez dele ainda é baixa, mas é algo que será trabalhado ao longo dos próximos meses. Esse é um fundo com foco high yield, R$200 milhões de PL. A carteira dele hoje detém 16 ativos, são R$130 milhões nessa estratégia core, dos CRIs, principalmente. A duration média, vocês podem observar que ela é bem menor do que a duration média do nosso veículo high grade. Hoje ela se encontra perto de 2,5 anos, e uma taxa média de CDI mais 6% ao ano. A indexação desse portfólio hoje é 60% CDI e 40% inflação, e a razão de garantia hoje está abaixo de 55% de LTV, o que representa que a cada R$1 investido através desse veículo, a gente tem R$1,8 de garantia. E aí a gente utiliza aqui a mesma filosofia, o mesmo mantra de investimentos para crédito imobiliário. Portfólio bem diversificado, um fluxo de recebíveis, um sobrecolateral bastante robusto, fundo de reserva gordo em todas as operações, razão de garantia e garantias bastante sólidas. E aqui também a gente não tem, pode-se pensar, high yield, então tem muito ativo que está em obra, que está em construção. Não é o caso aqui. Que é grande parte das operações que a gente executa, mesmo na estratégia high yield, são garantias prontas, performadas. Hoje, 100% da carteira está em dia com suas obrigações. A gente adquiriu R$60 milhões em CRIs.
A gente gerou uma receita de perto de R$500 mil, o que equivale a 15 centavos por cota no semestre, vendendo apenas 2,5 milhões de CRI. Isso é um ganho de capital de 12%. É muito alto quando a gente fala de uma estratégia de crédito imobiliário, e aqui chamando mais uma vez a atenção para a gestão ativa. A rentabilidade média da carteira desses CRIs investidas, ela no nominal, no médio prazo, tá? Não utilizando aqui CDI e inflação atuais, é de 12% ao ano, o que equivale a uma inflação mais 8,5% ou CDI mais 6%, como a gente comentou. E em relação ao resultado distribuído, nesse primeiro semestre a gente distribuiu uma média de 0,65 por cota e detém uma reserva a distribuir de perto de 0,20 por cota. No acumulado desde o início, esse fundo vem distribuindo uma média de 0,72 por cota, um dividend yield de 8,5% ao ano, referente à cota lá da primeira emissão de R$100. A rentabilidade desde o início representa 225% acima do CDI. Então, eram esses destaques que eu gostaria de trazer para a nossa estratégia de crédito. E aí, Bruno, eu retomo a palavra para você. Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo que fez aí a tua explicação aí das estratégias. A gente vai abrir agora aqui para as perguntas. Teve algumas perguntas que já foram endereçadas nas falas dos gestores, né? Acho que do RBR Properties, do RBR Log. Acho que o Caio já comentou, tá? Tem alguns comentários aqui. Um abraço, professor Baroni, que está nos assistindo. Obrigado pelo prestígio aí. Obrigado a todo mundo, mais uma vez, por estar nos assistindo. Hoje acho que a gente bateu o recorde de audiência aqui no webcast. A gente fica super feliz. Super importante isso para a RBR. Então, aqui, ó, a pergunta do RBRP já foi endereçada. A gente não cobra duas vezes, não tem bitaxação, né? Tem o Lauro da Six, também um abraço para o Lauro, gostou do novo modelo do relatório, parece mais limpo e interativo. Obrigado. A pergunta aqui do Walker. Se possível explicar a recente queda no valor da cota do RBRP neste mês. Vi que essa foi em vários fundos, mas só nesse tivemos uma queda de 11%. Eu posso puxar isso que eu te falar. Essa pergunta. Show. Eu acho que tem alguma confusão. O RBRP, nesse mês, ele está caindo 0,62%, o IFIX está caindo 2,88%. No ano, o RBRP está caindo 5,9%, e o IFIX está caindo 14,7%. Então, acho que tem alguma confusão no comentário. Beleza, obrigado, Bruno. A apresentação ficará disponível. E perguntaram aqui, Nardo, se a gente entrou no IPO do PVBI. A apresentação fica disponível, vai ficar gravada depois, tá, pessoal? Acho que a ideia, quando a gente publicar o relatório mensal de julho, essa informação vai ficar pública para todos os investidores. A ideia aqui é bater um papo do primeiro semestre e as novas informações no próximo relatório mensal a gente divide com todos os cotistas. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. A estratégia do Y é ser mais CDI ou mais inflação? Nós somos bem agnósticos, a gente não tem... a gente entende que no longo prazo esses indexadores eles se convergem, né? A gente está olhando aqui 10, 15, 20 anos para frente. As operações, elas têm, por mais que a duration seja curta, ela tem operações de prazo longo aqui. Então é isso, a gente é agnóstico. Hoje, preferencialmente, a gente prefere estar em inflação, mas no longo prazo a gente é agnóstico. Guilherme, você quer fazer algum complemento? É exatamente isso, Bruno. Mais do que o indexador em si, a gente se preocupa com os fundamentos de taxa, spread e garantia. Então, a gente não vai deixar de fazer uma operação porque ela é CDI ou inflação e, de alguma forma, a gente enxerga alguma arbitragem agora no curto prazo. Como você ressaltou, o nosso objetivo aqui é a longo prazo
e a percepção que a gente tem é que no longo prazo, tanto o CDI quanto a inflação, eles se encontram, apesar de a gente ter, sim, agora, nesse curto prazo, uma simetria. Boa, obrigado. O Léo Freitas elogiou a estratégia de gestão e relatório do RBR Properties. Obrigado, Léo, pelo feedback. Uma pergunta para você aqui, Caio, sobre a RBRP. Qual o cenário de oportunidade para aquisição de lajes corporativas e se alguma previsão de nova emissão no radar? A gente está analisando bastante coisa no P. A gente tem várias propostas na rua, inclusive, algumas grandes, mas obviamente a gente vai fechar. Se fechar essas aquisições, a gente pode pensar em emissão, mas enquanto a gente tiver o caixa alocado, ainda não. A gente só vai fazer uma emissão depois que já tiver o caixa endereçado aí. Mas tem muita proposta na rua voando. E ainda sobre o P, Caião, tem o Christian, ele pergunta aqui, ele fala que tem pouca informação sobre inquilinos, qual setor, número de inquilinos, valor médio do metro quadrado, etc. Essa é uma questão, e ele queria mais informações sobre Delta Plaza e Celebration, qual a expectativa sobre a vacância. Se pudesse comentar um pouco desses ativos? Olha, a gente realmente não passa valor de metro quadrado de aluguel dos ativos, e a gente tem algumas questões que juntam inquilinos que a gente não gosta de passar, não só por questão de concorrência, como questão de disclosure dos próprios inquilinos. Mas vamos falar do Delta Plaza. O Delta Plaza, a gente não tem vacância nenhuma, a gente tinha um andar, estava vago, a gente já alocou junto com um outro meio andar que a gente comprou e fez para alocação para esse mesmo inquilino. A gente gosta do prédio, se a gente puder aumentar o stake lá, a gente vai aumentar, e é um prédio que a gente acha ainda que tem bastante retorno para tirar. É um prédio que já tinha algumas benfeitorias realizadas, a gente acha que tem algumas outras poucas que pode valorizar ainda mais o prédio. O Celebration, a gente realizou uma locação do prédio inteiro no comecinho desse ano. A gente tinha CETEP saindo, nós locamos para o Prevent Senior. Importante falar que a gente saiu do aluguel de R$60 lá para um aluguel de R$100 hoje com a Prevent, e a gente deu para eles um período de carência que se encerrou agora. Então agora, a partir desse mês, a gente já começa a receber 100% dos aluguéis, tá? Mário Garneiro a gente comprou há pouco tempo, estamos acabando de fazer uma reforminha para deixar lá Vão e Laje, estamos pedindo um aluguel que a gente acha bastante compatível, a gente pagou barato lá, e a gente está tendo demanda. Eu acho que até o final do ano aí a gente já deve ter uma boa notícia no Mário Garneiro. Como eu falei, essa região aí de Faria Lima tem tido boas demandas, e a gente está tentando comprar mais coisas na região, inclusive no prédio. Muita gente questiona a gente por fazer aquisições pequenas, mas toda vez que eu tiver um negócio barato, mesmo que for pequenininho, a gente vai fazer o time trabalhar igual para comprar, tá? Beleza, Caio, obrigado. O IPO do RBRL, acho que o Caio comentou, a ideia é que nesse médio prazo esse fundo tenha vida própria, né? E a gente espera uma emissão em breve, não temos nada fechado ainda, mas em breve isso deve acontecer. Pergunta do Brunardo aqui, ó, alguma previsão para que fundos de fundos possam operar vendidos em cotas de fundos imobiliários? Oi, não tem nenhuma previsão assim de curto prazo, que a gente sabe que essa discussão está evoluindo. Então, se a gente tivesse que exercer alguma futurologia aqui, eu diria que nos próximos 1, 2 anos, nós, gestores, vamos começar a ter essa possibilidade. Acho que vale a pena ressaltar que não depende só de estar disponível, vai depender de atualização dos regulamentos dos fundos também, caso esses vedem a utilização de derivativos, né? Que derivativos podem ser utilizados para redear, para reduzir risco, ou também podem ser utilizados para aumentar o risco. Então, acho que isso daí é importante estar alinhado com os cotistas antes de começar a ser utilizado. Não, só para deixar claro, se a gente um dia puder usar derivativo, vai ter que passar por uma assembleia. Foi isso que o Leonardo comentou. Vai ter que ter aprovação dos cotistas por um quórum importante. O Bruno, o Walker voltou aqui e falou, ó, já recuperou parte, mas tivemos sim uma queda de 11% entre a máxima e a mínima. Acho que agora eu entendi isso aqui. Entender sobre a volatilidade, né?
Assim, preço, gente, não é nosso... O que acontece com o preço de mercado não é responsabilidade da RBR, né? Existe uma volatilidade, algumas vezes tem notícia que justifique isso, outras vezes não. No Properties, as últimas notícias estão todas aí publicadas nos relatórios, a receita imobiliária vem crescendo, não tem nada que justifique especificamente do ponto micro uma queda, algo que justifique a queda nos preços. É volatilidade de mercado. Para cima, eu acho que em relação isso acontece. Em relação a essa volatilidade, o que teve foi um pico, o preço subiu bastante e depois voltou. Acho que isso aí, quando você tem um fluxo de comprador muito forte, a cota sobe e, naturalmente, o inverso também acontece. Para a gente, o que mais importa é a evolução disso ao longo do tempo. E nesse ano, a cota o fundo tem se comportado muito melhor do que a média da indústria. De novo, o fundo hoje cai no ano 6% e o IFIX cai no ano 14%. Mas eu entendi agora o seu comentário, que da máxima para o preço atual houve essa queda. Mas para a gente o que importa mais é o ano e a história do fundo. Esse fundo está em construção, né? Uma IPO que aconteceu em dezembro, uma alocação que está acontecendo, ainda tem 150 milhões em caixa. Então, acho que nossa recomendação é um olhar de médio e longo prazo para todos os fundos. Esse certamente faz sentido. Pergunta do Marcos Ataíde. A pergunta em relação a quando as cotas UDP e as novas cotas da última oferta do RBRF vão passar a ser negociadas. Isso deve acontecer, Marcos, depois do 12º dia útil do mês de agosto, que é após o pagamento dos proventos. Tá? Em agosto, todas as cotas, a F12 e a F13, elas convergem para todas virarem F11 e poderem ser negociadas. Brunão, estão pedindo para comentar do TEP 11. Podia falar aqui brevemente. Para a gente é um comentário simples, reflete bastante a nossa visão de comprar bons prédios abaixo do custo de reposição. Nesse caso, são 3 prédios dentro do TEP, que é o São Luís, o Torre Sul e o Passarelli. 2 desses prédios nós gostamos bastante, que é o São Luís e o Torre Sul. Refletem aí aproximadamente 80%, 85% do nosso valuation quando a gente analisa o fundo. O terceiro ativo, que é o Passarelli, é um ativo que a gente gosta menos, mas confiamos na capacidade do gestor da Telos de realmente fazer um trabalho ativo no prédio para gerar valor. Então, basicamente, comprando ali prédios por volta de, falando de São Luís e Torre Sul, entre 11 e 12 mil reais o metro, que é cerca de 20%, 25% abaixo aí de um custo de reposição estimado aqui pela RBR. Então, vemos assim um ótimo ponto para ter esse ativo no nosso portfólio. Então, compra resiliente, bons ativos, bem localizados, com potencial de valorização futuro. Essa é a nossa visão para o ativo. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Por favor. Não tem prédio fora da Bolsa igual esses nesse preço no mercado. Adoraria comprar todos eles fora da Bolsa. Não tem. Isso daí é uma pichincha. É um bom comentário, Caio. Acho que, inclusive, a gente falou isso no relatório mensal desse mês do RBR Alpha. O que a gente tem visto, né? E é legal que a gente tem essa troca entre o Caio, que está na rua ali comprando ativo, tentando alocar nossos prédios, e eu que fico mais olhando assim esse mercado público. O que a gente tem visto esses prédios corporativos no ambiente fora de bolsa, eles têm sido disputados, né? Existe demanda por esse tipo de ativo, que são geradores de renda, resilientes, e o que a gente tem visto em bolsa esse mês, eu acho que não é só para fundo corporativo, entre outros também, mas falando especificamente do ponto corporativo, nós temos visto esses fundos donos de prédios parecidos com os que estão sendo disputados fora de bolsa, sendo vendidos com desconto. Então, na nossa cabeça, não faz muito sentido os preços quando a gente olha valuation, né? Então, por isso a gente tem reforçado, a gente entende que é um ótimo ponto aqui para a gente se posicionar bem em fundos como o TEP. Beleza. A gente tem muitas perguntas aqui e a gente está com o tempo quase. Bruno,
tem uma pergunta aqui do Douglas. Previsão da receita do FVBI que deve vir para o Alfa é em setembro, mas qual o risco de ser apenas em 2021? É difícil, né, fazer Olha, isso. a nossa expectativa é que isso seja liquidado por volta em setembro, outubro. Então, a nossa expectativa é que não fique para o ano que vem, não. A expectativa é que seja esse ano. O fundo da VBI captou os recursos na oferta deles está ali direcionado para a compra do ativo, então não vemos nenhum motivo para isso não ser liquidado esse ano. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Pergunta do Caio Ventura, Research da Guide, parabéns pela transparência, qualidade do call. Tem uma pergunta sobre properties. Qual é a perspectiva de vocês para o crescimento real do aluguel a médio prazo, considerando uma possível pressão negativa na vacância, dado a desaceleração da economia, postergação de novas locações e aderência ao home office? Eu acho que isso daí, a vacância, você não pode olhar São Paulo, né? Eu vou falar de São Paulo, aqui você não pode olhar São Paulo como uma coisa só. Quando você olha São Paulo, olhando Chácara Santo Antônio, ou Santo Amaro e Faria Lima, são mundos completamente diferentes. E o que eu acho? Eu acho que nessas localidades como Chácara Santo Antônio e Santo Amaro, o aluguel vai cair, porque ele já tem uma vacância grande, você já tem pressão, o inquilino já estava querendo jogar o valor para baixo. Faria Lima não tem nova produção, tem alta demanda, preço sobe, é muita oferta e demanda. Eu acho que essa questão da economia vai pegar empresas menores, então acho que você vai ter empresas que vão acabar, não vão conseguir pagar seus compromissos, vão ser dos prédios, mas acho que vai ter demanda para elas. O que eu acho é que nessas regiões de Faria Lima, a gente tem uma expectativa de aluguel muito alto, de subida muito forte, talvez a subida não seja tão forte. Eu gosto de falar muito da Mauri, é uma ótima localização, a gente tinha aluguéis lá no Sudetrope de 50, hoje a gente está alugando a 100, e as pessoas vão falar, não dá para alugar por 75 agora na crise, não, e a gente continua tendo demanda a 100. Então, você falar que vai ter um impacto por causa... a cidade de São Paulo é muito grande para você falar que é tudo a mesma coisa. Eu acho que Alphaville sofre mais, eu acho que Santo Amaro sofre mais, eu acho que Pinheiros, Vila Olímpia, Paulista, como a gente tem lá no nosso Delta, a gente acabou de alugar Delta. Então, eu acho que nas boas regiões, elas vão se provar cada vez mais resilientes. E o home office, as empresas... que a gente cada vez mais vê isso, assim, quero fazer home office. Mas o que é o home office? Né? Eu quero trabalhar um dia por semana. Isso não faz você devolver a área, né? Agora as pessoas começam a voltar, uma parte vai para o escritório e a outra parte fica em casa. Isso as empresas começam a perceber que é a pior parte do home office. Quando está todo mundo em casa, até funcionou, mas é impossível ficar. E agora esse mix é a pior parte. Os escritórios vão ter que ter mais espaçamento. Então, você vê todo mundo falando muito que vou começar a devolver a área por causa do home office, mas quando a pessoa faz a conta, devolver a área aqui me custa tanto, se eu não tiver mais, se eu tiver que desistir dessa ideia e pegar a nova área na Faria Lima, vou ter, você não vai ter. Então, cada vez mais você vê as pessoas espaçando essa decisão, as empresas. Então, é cedo para fazer. Eu sou muito cético de que a gente vai ter perda de valor de aluguel em áreas primes de São Paulo. Essa é a minha visão, acho que da RBR também. Se você tiver lugar ruim é lugar ruim. Acho que essa crise, a gente fala isso muito nas lives, essa crise demonstrou que o grande mantra do mercado imobiliário funcionou cada vez mais. Qual que é o mantra? O mercado imobiliário é baseado em 3 pilares, localização, localização e localização. A crise só reforçou isso. Quer dizer, lugar ruim está sofrendo muito, lugar bom não está sofrendo. Tá? Então, eu não acho que a gente pode falar, a vacância de São Paulo vai crescer, se você pegar uma foto, sim. Se você for segmentar nos melhores lugares, não. Eu posso ter uma vacância na Faria Lima saindo de 5% para 10%. Vacância de 10% é muito a favor do proprietário ainda. Então, eu acho que é muito importante você ver onde estão localizados os prédios de cada portfólio que você está analisando. Posso fazer um comentário aqui? Na mídia tem saído muitas matérias com uma leitura errada sobre esse assunto, dando um peso de que o home office vai aumentar muito a vacância, com base em anúncios de empresa que não refletem uma decisão de devolver escritório. Vou dar um exemplo prático. O Google anunciou que vai estender o home office até pelo menos julho do ano que vem. O Google é uma empresa que já se posicionou
falando como faz falta estar no escritório, como eles estão ansiosos para poder voltar ao escritório. Só que a gente vive uma crise sanitária, enquanto a gente tiver um problema de saúde e que não tiver proteção, segurança para as pessoas poderem voltar ao escritório normalmente, o home office vai ser estendido. Não é por um desejo, mas é por uma necessidade. E as notícias que têm saído, parece que as empresas querem adotar o home office como um desejo. O Google é um exemplo prático de que não é um desejo. Se tiver a vacina, logo depois da vacina, provavelmente você vai ver o Google retomando as atividades normalmente ao escritório, porque entendem a importância disso para a produtividade, o reforço da cultura do Google, a socialização, o trabalho em equipe, projetos. Então, acho que tem muita leitura errada dos jornalistas nesse tema, ou pelo menos não fazendo os contrapontos necessários, né? A gente escreveu um artigo muito bacana, eu acho, sobre nossa opinião sobre home office. Ele está disponível lá no nosso site, tá? Isso que eu ia perguntar, Franciulli. Acho que está lá no nosso site. A gente escreve artigos periódicos e vocês podem se cadastrar no nosso mailing para receber todos eles. É isso aí. Gente, tem muitas perguntas, a gente está com o tempo estourado aqui, a gente vai encerrar o nosso webcast. A gente queria agradecer muito a todo mundo que participou, que nos prestigiou aqui. A cada webcast que acontece, a aderência, a gente vai ganhando aderência, vai ganhando o número de pessoas que participam. É sempre um prazer estar aqui, poder estar próximo de vocês, investidores. Está no nosso DNA isso, a gente gosta de fazer isso. Então, mais uma vez, obrigado. O meu contato, caso a gente não tenha abordado alguma pergunta aqui, manda e-mail no ri@rbrasset.com.br e fica aqui também o convite para vocês visitarem o nosso novo site, que é o www.rbrasset.com.br. Lá tem um panorama geral aí de todos os nossos fundos, todos os mandatos que nós temos. Eu acho que tem bastante informação interessante para vocês cada vez mais conhecerem um pouco do nosso jeito, nossa alma, a alma do nosso negócio. Então é isso. As nossas lives, né, Franciulli, no Instagram, né? As lives no Instagram, toda quarta-feira, às 7h. Hoje devemos ter, às 7h. Estamos falando de um tema diferente, mas a gente divulga para vocês aí em breve, lá no Instagram. E é isso. Mais uma vez agradeço e até a próxima. Bom dia aí a todos. Obrigado. Obrigado.